Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos refletirmos na bendita palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheio de ações de graça. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra, mostra-nos a vontade de Jesus para as nossas vidas. Abençoa todo ouvinte que está ouvindo esta palavra, que ela seja bênção na vida deste irmão, dessa irmã, na vida desse teu filho, onde quer que ele esteja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos refletir hoje sobre o verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão? Você é comprometido com Jesus Cristo? Você é um servo aprovado? O apóstolo Paulo fala para Timóteo: seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. E é sobre essa maneira de viver, sobre essa maneira de ser, sobre esse caráter, sobre esse jeito transformado que eu quero falar com você nessa oportunidade. Quero extrair destes 2 versículos 4 lições para a sua vida. E a primeira lição do cristão verdadeiro, ou o verdadeiro cristão, ele recebe Cristo como Senhor. Se você quer saber se você é um verdadeiro cristão, a pergunta que eu faço para você é: você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? O versículo 6 diz assim: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele. O verdadeiro cristão recebe Cristo como Senhor. O que é receber Cristo como Senhor? Algumas pessoas falam assim: eu levantei a mão na igreja. O pastor fez um apelo, eu levantei a mão. Isso não é receber Cristo. Receber Cristo é nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo é ter Cristo como Senhor, Cristo habitando dentro dos nossos corações, Cristo que transforma as nossas vidas, Cristo que muda a nossa história. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses, dizendo para esses irmãos: não aceite outra coisa a não ser Cristo. Jesus tem que ser o centro da vida de vocês. Jesus tem que ser o Senhor da vida de vocês. Então quem recebe Cristo não precisa de mais nada. Você já tem tudo, completamente tudo. Na Inglaterra viveu um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, conhecido como Dr. Martyn Lloyd-Jones. Este homem, aos 20 e poucos anos, ele era um dos médicos do rei da Inglaterra. Fazia parte da equipe médica da rainha da Inglaterra, do rei da Inglaterra. Esse homem cuidava da coroa britânica, era o famoso. Mas ao ouvir o evangelho, o coração dele arder por Jesus, ele decidiu ser pastor, pregar o evangelho, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. E algumas pessoas disseram para o Dr. Martyn Lloyd-Jones: o senhor largou tudo por causa de Cristo? E ele disse assim: não, eu larguei o nada por causa do tudo. Porque tudo para mim é Jesus. E eu pergunto a você: que é Jesus para você? Você já o recebeu como Senhor, como Salvador? Ele habita no seu coração? É Ele que conduz as suas decisões, os seus projetos, os seus sonhos? Você precisa pensar nisso. Você precisa ter isso como um projeto de vida para viver e para morrer. Cristo tem que ser o seu Senhor. Você já recebeu Cristo? A segunda lição que eu aprendo neste texto: o cristão verdadeiro anda nos passos do seu Senhor.
Ainda no verso 6, a última parte dele, lendo todo ele, mas destacando a última parte, diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Andai nele, ou seja, andai nos passos de Jesus. Existe um livro clássico que já virou filme, que atravessou gerações, que marcou época, que continua sendo bênção na vida das pessoas. E este livro vai falar exatamente sobre isso. Em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta que nós precisamos responder. Ao levantarmos de manhã, ao sairmos para o trabalho, ao passearmos com a namorada, com a esposa, ao educarmos os filhos, ao trabalharmos, no meu trabalho, a maneira como eu estou agindo, no trânsito, como que eu estou agindo, na escola, tem pessoas que se diz cristão e cola na prova, isso é vergonhoso. O texto diz para nós, leiamos mais uma vez, Cristo, o Senhor, também andai nele. Andar em Jesus, andar como Jesus, seguir os passos de Jesus. Amanhã, 15 de novembro, se Deus assim nos permitir, nós vamos às urnas, como cidadão brasileiro. Vamos votar, vamos eleger prefeitos e vereadores para os nossos municípios. Estamos votando de acordo com aquilo que Cristo quer para a sua igreja? Estamos brigando, feito pessoas descomprometidas com o Evangelho? Nós precisamos entender que aquele que vai ser eleito, aqueles que serão eleitos prefeitos e vereadores, são exatamente aqueles que Deus quer, aqueles que Deus determinou que assim fosse. Sabe por quê? Porque Deus pode eleger um prefeito para ser bênção para uma cidade, para fazer benefícios para a cidade. Ele pode eleger um prefeito, um governo, para trazer o caos, para disciplinar o povo, dependendo de acordo com aquilo que ele julga ser o mais correto, ser a vontade dele. Então é assim que nós devemos viver, seguindo os passos de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A terceira lição que este texto me ensina: o verdadeiro cristão tem uma fé inabalável. O verdadeiro cristão tem uma fé inabalável. Veja comigo o versículo de número 7, que diz assim: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça, ou seja, cheios de gratidão. Mas vamos ver a primeira parte. A minha tradução diz: arraigados, edificados e confirmados na fé. Arraigados é o mesmo que enraizado, aquele que criou raiz, que não tem vento nenhum que vai fazer com que ele caia, porque ele tem raiz, ele tem solidez, ele não está firmado na areia, ele está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o Salvador. O verdadeiro cristão, ele tem uma fé inabalável. A pergunta que eu faço para você: como é a sua fé? Você tem uma fé firme? Quando as tempestades da vida atacam, quando as dificuldades, quando as lutas, quando os problemas, quando aquilo que você não deseja, que vai contra o seu próprio ego, acontece, como que você age? Precisamos ter fé em Jesus Cristo. Quando eu falo de fé, me vem à mente Hebreus capítulo 11, onde estão ali os heróis da fé, os grandes homens de Deus, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com Deus, comprometidos com Jesus. E eu pergunto, meu nome estaria ali naquela galeria? A minha história seria como a desses homens? Meus queridos, nós temos que ter uma fé. O verdadeiro cristão, o apóstolo Paulo fala que ele tem uma fé inabalável. Se você olhar mais uma vez comigo, diz que a fé, ele é arraigados, edificados e confirmados na fé. É sustentado por essa fé.
Eu acho interessante olharmos para a vida de Jó, por exemplo. Tantos exemplos nós temos na Bíblia, mas eu quero falar apenas desse homem, Jó. Jó, quando ele tinha tudo, riqueza, dinheiro, saúde, filhos, tudo funcionava, ele levantava de madrugada e adorava a Deus. Quando ele perdeu filhos, quando ele perdeu a riqueza, quando ele perdeu a sua saúde, a sua integridade, não a integridade moral, mas a integridade física, este homem continuou firme e inabalável, adorando a Jesus Cristo, comprometido com Deus. Esse homem não olhou para trás, esse homem não virou as costas para Deus, ele até questionou, mas ele nunca deixou de acreditar. Precisamos ter essa fé inabalável em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a quarta lição que esse texto nos ensina: o verdadeiro cristão tem um coração agradecido. Se tem uma coisa que me aborrece, me chateia, me revolta, me deixa triste, é pessoas mal agradecidas, pessoas resmungonas, choronas. Agora eu já não gosto disso, imagine Deus. Você imagina o que pensa Jesus de pessoas mal agradecidas. Mas vamos esquecer os maus, os ingratos, e vamos pensar na gratidão. O verdadeiro cristão tem um coração agradecido. Diz o versículo 7, diz assim: como fostes ensinados, sempre cheio de ações de graça. Precisamos estar com o coração cheio de gratidão. Precisamos vê-la transbordar em nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo ensina. É assim que vive o verdadeiro cristão. Com esse coração alegre, com esse coração grato, adorando a Deus, olhando para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, como diz o autor de Hebreus. Olhar para Jesus, agradecer a Jesus, viver para Jesus. Você tem sido assim? A sua vida tem sido uma vida em que você pode agradecer a Deus pelas coisas pequenas, mínimas? Um dia aconteceu um fato, quero testemunhar isso com você. Aconteceu um fato comigo, aqui nessa mão aqui, ó, deu um caroço aqui, eu não lembro o nome que chama isso. E eu fui no médico, e o médico falou assim: olha, eu vou operar, é uma pequena cirurgia, você vem aqui, eu faço na hora, e você volta para casa, mas eu quero dizer para você que isso pode voltar. E aí, aquele caroço cresceu de novo, eu voltei mais uma vez no médico, e ele cortou mais uma segunda vez. E ele falou assim: olha, isso é comum, isso pode crescer novamente, mas não é nada incômodo. E eu falei assim para Deus: Senhor, não permita que eu volte mais no médico para fazer isso, que é chato, tem que faltar do trabalho, tem que ir longe procurar um médico. É um negócio complicado. Quero pedir ao Senhor, não permita que isso volte a me incomodar, mas eu quero que o Senhor deixe aqui a marca dessa cicatriz, para que todas as vezes que eu lembrar de que o Senhor não permitiu que voltasse, eu quero glorificar o teu nome. E agora eu olho para minha mão, a câmera não vai conseguir mostrar, que é muito pequeno, mas eu tenho aqui uma pequena marca, como se fosse uma cruz, torcida para um lado. E eu olho para isso, eu glorifico e eu exalto a Deus. Eu tenho tantos motivos para agradecer a Deus, mas o principal motivo, a minha principal conquista, a minha principal riqueza, a minha principal bênção, é a salvação que Jesus me deu, que custou caro para Ele lá na cruz. Então eu olho para a cruz de Jesus, vejo o sofrimento dele, eu olho para o túmulo dele e vejo o vazio. Então eu tenho motivos para agradecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de concluir essa mensagem, eu quero pedir mais uns 3 ou 4 minutinhos da sua atenção, que eu quero compartilhar com você um outro texto bíblico para completar o que está dizendo nesses 2 versos. Quem escreveu foi o próprio apóstolo Paulo. Ele escreveu isso à igreja de Roma.
E se você quiser conferir na sua Bíblia, isso é muito bom que você faça, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. É isso que eu vou fazer agora. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Lógico que eu não vou explicar esse texto, porque seria uma exposição de 1 hora ou mais, porque é muita beleza literária. Mas guarde esse texto no coração. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Eu vou destacar algumas coisinhas aqui rápidas, porque eu não quero que o vídeo fique longo. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra você, meu irmão? Minha irmã? Seu problema é grande? Sua luta é grande? Suas dificuldades são grandes? Olha o que o texto está dizendo. Quem será contra nós? Existe alguém? Aí Paulo, não satisfeito, ele vai continuar explicando isso. Ele pergunta assim: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Nós somos salvos, não é porque nós fizemos alguma coisa, é porque Jesus fez por nós. O dia que nós estivermos diante do juízo de Deus, o Deus que se ira contra o pecado, o Deus que se revolta contra os pecadores, existe uma mentira que as pessoas dizem assim: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Mentira. A verdade é o seguinte, que Deus odeia o pecado e o pecador. Deus não gosta, Ele é santo, Ele é luz, e Ele não gosta disso. Mas então como que eu posso me livrar dessa culpa, desse pecado, desse castigo? É através da justificação que Jesus faz. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus e vive o evangelho que Jesus ensinou, quando Deus vai julgar você, Ele olha, Ele vê mancha, Ele vê pecado, Ele vê que você não merece o céu, mas depois de ver isso, Ele vê que você foi lavado e remido por Jesus Cristo. Amém? É isso que Deus vai olhar para você e ver o sangue de Jesus que lavou os seus pecados. O texto do apóstolo Paulo continua dizendo: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos está à direita de Deus, intercede por nós. Glória a Deus! Jesus intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Aí algumas pessoas falam assim: não estou aguentando. Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada, angústia. Não tem nada. O texto continua dizendo que nós somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Não somos vencedores, não, nós somos mais do que vencedores. Glorifica a Deus, exalte a Jesus Cristo. E ele continua dizendo: pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você tem Cristo como seu Senhor, se você nasceu de novo, recebeu Cristo como seu Senhor, você não precisa ter medo de nada. Existe uma corrente ideológica no meio da teologia protestante brasileira, talvez mundial, que fica amedrontando as pessoas e dizendo: o comunismo vai tomar conta do Brasil. O anticristo está perto de reinar. Cuidado com a besta. Eu vou dizer para você, meu querido irmão, quem fala isso é um monte de besta. Não é cuidado com a besta, não. É cuidado com os crentes besta. Porque a palavra de Deus, ela afirma para nós categoricamente: não tem altura, não tem profundidade, não tem qualquer outra coisa que vai nos separar do amor de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, Cristo já fez um sacrifício por você.
se vinha um anticristo, se vinha um comunismo, se vinha o que quiser, que venha o diabo e o inferno, nada vai separar você do amor de Deus. O que eles podem fazer? Eles podem nos prender, eles podem nos maltratar, eles podem nos jogar na cadeia, mas eles não podem nos separar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Estamos guardados por Jesus. Sim, guardado pela fé, não tenho temor do mal, diz um dos nossos mais belos hinos. Isso é verdade, porque Jesus é o nosso Senhor. Isso que eu acabei de falar mostra o retrato do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não teme a morte, não teme o inimigo. Ele teme e obedece a Jesus Cristo. Eu espero que você seja um verdadeiro cristão e que você viva como verdadeiro cristão. Mas se medo está tomando conta de você, pense. Você já nasceu de novo? Sua vida já pertence a Jesus? É hora de você pensar e avaliar. Se você ainda não é cristão, ore confessando os seus pecados e pedindo a Jesus para te receber como filho. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo teu livro santo. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela vida do teu filho que está ouvindo esta palavra, da tua filha. Guarda e proteja eles, que eles tenham coragem de viver como verdadeiro cristão. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima oportunidade para continuarmos, se o nosso Deus quiser, estudando esta maravilhosa carta. Um forte abraço. Deus te abençoe.